querida. Beleza, fiquem à vontade. Obrigada. Primeiro, bom dia, prof. Bom dia, Claudinei, mais uma vez, que a gente já está aqui desde cedo, né, na lida. Eu quero primeiro agradecer ao Claudinei, né, por essa disponibilidade de estar trabalhando comigo aí nesse processo do estágio probatório, onde faz parte, né, todas as etapas aí do planejamento, observação, feedback, né? Então, anteriormente, nós trabalhamos o planejamento relacionado a uma aula do descritor 15, né, Claudinei? Isso então, mesmo. Seja bem-vindo. É muito bom trabalhar com você. O Claudinei é uma pessoa que gosta muito do que faz, e isso é muito importante para nós que estamos aí na equipe diretiva, porque a gente fica mais tranquilo quando sabe que o professor gosta do que faz, tem comprometimento, trabalha com intencionalidade. Então, é muito bom ter você na nossa equipe. Muito obrigada. Eu agradeço. Então, nós vamos falar, Claudinei, um pouquinho sobre a observação que foi realizada com o nono B, de uma atividade do dia 15 de maio, que foi onde nós trabalhamos a torta na cara educacional. Anteriormente, nós tínhamos feito o planejamento, lembra que nós sentamos junto e até compartilhamos o planejamento no outro momento com a minha tutora, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o feedback. E por que o nono B, né? O nono B, ele é uma turma de alerta para a gente, né? Uma turma de bastante alerta, uma turma que vem aí com um índice de acima de 47% de notas abaixo da média no primeiro trimestre. A partir dessa análise, a gente já teve algumas ações aí para tentar, né, fazer com que essa turma melhorasse o desenvolvimento dela, e eu acredito que ela melhorou sim, depois do primeiro simulado lá do CAED, que eu fiz a correção, né, e a gente compartilhou, já houve uma melhora. Mas então, voltando no nosso objetivo, que é a observação daquela aula, né, a justificativa é por esse motivo, por ser uma turma de alerta para a gente. Com o acompanhamento e durante a observação, né, pensando no acompanhamento que a gente fez para organizar aquela aula, e durante a observação da sala de aula, o que eu trouxe, assim, para que a gente comece uma conversa, né? Quais foram as frentes observadas, o que eu pude perceber? Nós tivemos aí, primeiro, né, a gente fez um cronograma, né, de agendamento, que é muito importante, agendar com você, para que você esteja ciente do que vai acontecer, que eu acho que isso é fundamental. Pegar ninguém de surpresa, ninguém merece, né? Ser pego de surpresa, então acho que isso é bastante importante. Eu, quanto observação, eu analisei ali a gestão da sala de aula, a gestão do tempo e também a intencionalidade pedagógica, né? A coerência entre os objetivos da aula, os conteúdos e as estratégias. Esse foi o meu foco de observação. A frente que eu frisei, assim, que eu acho que é bastante importante, como eu disse anteriormente, a gestão da sala de aula, ela é fundamental para você e para o aluno. Então, conseguir organizar esse tempo, conseguir organizar essas atividades de forma com que elas sejam assertivas e que, ao final, você tenha, né, um retorno positivo, é muito importante. E eu falo que a intencionalidade pedagógica, ela tem que ser primordial em todo o nosso planejamento. Por quê? Se eu não tiver a intenção de que meu aluno aprenda aquele conteúdo, não adianta eu fazer metodologia ativa, não adianta eu inventar, dar uma aula show, porque eu não tive a intenção. Então, ao final daquela aula, o que esse aluno aprendeu? Então, trabalhar com a intencionalidade pedagógica é bastante importante, tá? Aqui eu quero passar para você com clareza, né, o que foi que eu observei durante a sua aula, tá? A sala de aula, ela estava brevemente organizada, né? A aula iniciou com você contextualizou, você apresentou os objetivos e o embasamento teórico para depois ir para o jogo. Isso é muito importante. Primeiro, a fundamentação. Qual é o objetivo de nós realizarmos uma atividade como essa, né? Por quê? Qual o conteúdo que a gente vai trabalhar? O que ao final dessa aula a gente vai ter aprendido? Isso é bastante importante sempre a cada início de aula, então foi uma observação que eu fiz e que eu julgo bastante positiva. Dando sequência, eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Para a gente poder aí ter mais um ping-pong também. Eu falo que, assim, o que eu gostei bastante da sua introdução, né? Foi que os alunos se envolveram na atividade, quiseram participar. Eu penso que a sua forma de conduzir, ela foi engajadora, então isso é muito positivo também. E eu trouxe uma metodologia ativa. Eu falo que metodologia ativa, ela está tão em alta agora, né, que tudo é metodologia ativa. Mas são atividades e propostas que vocês já faziam em sala.
né? Só que a gente não usava esse nome. Né? Não usava a Isso. metodologia ativa. Mas a gente vê que você já tinha essa prática que é bastante importante. Mas vamos lá, então. Eu quero ver com você. Antes, prof, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu anotei aqui, tá? Por isso que eu vou voltar um pouquinho. Os pontos importantes que eu observei na sua aula foi a gestão do tempo, a organização e a aprendizagem significativa. Isso foi bastante, foram pontos assim que eu consigo ver a intencionalidade pedagógica e ver um retorno por parte dos alunos. Os pontos quais foram os pontos de melhoria da aula observada? O engajamento dos alunos, que não tinha nas aulas anteriores, eu percebi que isso foi bem legal, uma participação maior, quebrou-se um pouco aquele gelo do início, né? Sim. Eu falo que a forma com que você tem trabalhado e que você tem organizado os layouts de sala de aula, você sempre usa o layout diferente, isso traz bastante diferença para aquele grupo de alunos que não conseguiam se relacionar, porque eles são adolescentes, né? Sim. Que cada um com a sua realidade, então a sua forma de trabalhar, a forma com que você organiza a sala, é bastante positivo. Então, isso é uma coisa que eu observei, que eu acho que é uma prática bem tranquila, uma vez que a turma era meio apática, e aí deu uma levantada, tá bem? As evidências que me basearam, né, foi a participação unânime dos alunos, que todos participaram. Então, assim, foi uma evidência bastante positiva, que eu gostaria de compartilhar com você. Nossa, parece um monólogo, né? Desculpa. Não, então, eu vou te fazer algumas perguntas para ver o que se você tem a mesma percepção que eu e o que, de repente, a gente pode, junto, pensar para melhorar, tá bem? Você percebeu que todos os alunos conseguiram participar? Percebi. E eu achei interessante também nessa percepção que despertou interesse. O que é mais difícil é despertar o interesse, do meu ponto de vista, né? E quando isso é perceptível do professor para o aluno, você fala, ele não se comporta dessa maneira, e de repente os olhos estão mais ansiosos, né? Ele quer participar, e isso eu gostei bastante. Vamos pensar que de repente você teria aí 50% da turma participando e 50% não pode acontecer, nem sempre todas as atividades eu vou ter esse engajamento de 100%. O que poderia ser ajustado para ampliar a participação? Você percebe que, de repente, algumas atividades, os alunos não participam com tanta intensidade. Você pensa, o que poderia ser feito para tentar engajar o restante da turma nessas demais atividades? Eu poderia fazer duplas. Duplas do interessado e um não interessado. E aí, compete ao interessado a despertar o interesse do que ainda não se interessou. Então, de repente, olha, você só ganha o ponto ou você só vai participar se você conseguir trazer a dupla. E a sua dupla vai ser o fulano de tal. Claro que, previamente, eu já observo o vínculo de amizade entre eles. Falo, não, é diferente eu convidar o aluno e o coleguinha. Falo, não, vamos que é legal. Vamos que vai ser bacana. E isso, professor, ela entra muito nas competências socioemocionais que a gente precisa trabalhar com os alunos. Porque, muitas vezes, eu tenho um aluno... lá fora. Tá ali fora. Eu tenho um aluno que ele, às vezes, é tão desmotivado e, às vezes, ele até quer participar, mas é tímido, é introvertido. Então, quando eu trago uma dupla que consegue engajar esse aluno, é bastante positivo, tá? Bem legal a sua resposta para mim. Seguindo aqui, o que você acredita que contribuiu para que a aula fosse dinâmica e significativa para os alunos? Uma aula, como você já disse, ela é ativa, então ela sai da monotonia, do tradicionalismo, da ideia das filas previamente organizadas, tradicionais, né? E parte para um mundo diferente, né? E olha, agora eu estou em dupla, por exemplo. Ou agora vai ser a dupla do coleguinha, e eu vou só observar a resposta para me preparar para quando eu for, eu tenha uma resposta, ou saiba também lidar com a situação. Tá, prof, você percebeu que esse componente curricular de recomposição da aprendizagem, quando ele traz no material o layout da sala de aula, o que você identificou, é positivo receber já essa organização? Olha, eu posso trabalhar com essas sugestões? Isso favoreceu o seu trabalho? Com certeza, ainda mais quando eu analiso os descritores de menos acerto, por exemplo, né? Então, olha, eu sei que essa matéria é o que está em defasagem. Então, eu trabalhando isso, eu preparo ele já para a matemática, que vai vir daqui a pouco. Beleza, prof.
E se você fosse realizar essa aula novamente, teria algo que você faria diferente? Sim, vai sempre aprimorando, né? De repente, uma questão mais ilustrativa, né? Porque, a princípio, as perguntas foram feitas no quadro e ali mesmo desenhar, por exemplo, formas geométricas. De repente, se eu viesse já com a forma ilustrada, colorida, apresentada no televisor, eles teriam ainda mais afinidade com o conteúdo. Eu ia te perguntar por quê, mas você já me respondeu por quê ali, tá? Eu queria deixar algumas sugestões para você com relação às próximas aulas, né? E até pensando no feedback, né? O que eu acho que dá para a gente fazer. Em cada aula, os objetivos sejam explicitados no início, oralmente ou escrito, eu acho que isso é fundamental. Eu entrei dentro de sala de aula, qual que é o meu objetivo nessa aula? O aluno saber por que ele vai ter aquela aula, o que ele vai aprender, e ao final dessa aula, realmente, né? Aprendeu? E é bem interessante, até tem umas perguntinhas que a gente coloca, o que você perdeu, qual que é a sua dúvida. Depois eu vou te passar, que é bem legal, que o aluno responde rapidinho, até para você ter um retorno, opa, essa aula foi assertiva. Tá? Depois eu queria deixar isso como sugestão para você, tá bem? Então, esse feedback, professor, eu falo que ele é um momento de trabalho colaborativo. Por quê? A observação de sala de aula, por muitos anos, ela foi vista como sendo uma coisa assim de fiscalização do professor do trabalho dele. Nunca foi vista como sendo algo positivo, né? Um momento de poder colaborar com o seu trabalho. Então, quando você abre a sua sala de aula e você nos possibilita estar com você em sala, isso é grandioso para nós, quanto equipe gestora, e eu acredito que, após isso, quando a gente conversa, a gente troca essa ideia, né, e pensa já nas próximas aulas, eu acredito que você também seja bem positivo. Então, o intuito da observação, do planejamento e de estar te dando feedback é dizer isso, professor, ó, parabéns, seu trabalho foi muito bem feito, seus alunos estão realmente transcendendo o que a gente esperava, né, que uma turma bastante apática mesmo, né, a gente consegue já ver eles desenvolvendo, trabalhando em grupo, trabalhando em equipe, e eu queria dizer muito obrigada pelo seu trabalho, e muito obrigada por você estar sempre aqui comigo aqui, tá? Prof, eu acho que era isso. Tá joia, gente, tá excelente. Obrigada, professor Claudinei, obrigada, Elisângela. Obrigada a você, prof. Aí do momento de feedback formativo de vocês, e daí depois nós teremos o nosso momento de feedback, né, Elisângela, aí, conforme você agendou lá no cronograma. Gente, obrigada, tenha um excelente dia. Tchau, prof, obrigada. Tchau.